Você está dentro de uma casa que custa apenas $300 americanos para ser construída, sem fornalha, sem aparelho de ar-condicionado e sem nenhum tipo de peça móvel. Atualmente é janeiro. Lá fora, a temperatura é de 41 graus. Lá dentro, no entanto, a temperatura é de constantes 71 graus. E a parede é o único motivo para isso. As comunidades Amish, no condado de Lancaster, Pensilvânia, e no condado de Holmes, Ohio, constroem casas como essa há mais de 200 anos. São habitações que se aquecem durante as noites mais gélidas e se resfriam durante as tardes sufocantes, usando nada além de argila, palha e um princípio da física tão fundamental que quase parece trapaça. O material em si custa meros centavos por tijolo. Em 48 estados, você não pode construir legalmente com ele sem passar por um processo regulatório que custará mais do que a casa inteira. Mas fique até o final deste vídeo, porque há uma brecha legal que uma mulher utilizou para construir 600 dessas casas no Texas e ela nunca pediu permissão a nenhum escritório de licenciamento. Quando isso terminar, você saberá exatamente como ela fez isso e se você pode fazer o mesmo. A primeira vez que entrei em uma casa com paredes de terra perto de Millersburg, Ohio, era meados de agosto e fazia 102 graus lá fora. Lá dentro, sem um único ventilador ligado, fazia 74 graus. Pressionei a palma da mão contra a parede interna e ela parecia quente. Não um calor de aquecimento, mas um calor armazenado. Era o tipo de calor que irradia de pedras profundas muito depois de o sol se pôr. Passei 20 minutos procurando um termostato antes que o homem que construiu a casa me informasse que não havia nenhum. O que eu estava sentindo não era mecânico, era física. Os engenheiros chamam isso de atraso térmico. Quando o calor atinge a superfície externa de uma parede de terra espessa, ele não passa direto. Em vez disso, inicia uma migração lenta através de 20 polegadas de argila densamente compactada na espessura residencial padrão. Essa jornada leva entre 8 e 12 horas. Pense cuidadosamente sobre o que isso significa na prática. O sol atinge o pico às 14 horas. A temperatura externa atinge seu máximo, mas o calor que entra na parede às 14 horas não chega ao interior até às 22 horas ou 23 horas. A essa altura, a temperatura externa já caiu 30 ou 40 graus. A parede libera o calor absorvido para a casa durante as horas mais frias da noite. Então, quando chega a manhã, o ar frio da noite inicia sua própria jornada lenta para dentro, chegando à superfície interna exatamente quando o calor da tarde atinge o pico do lado de fora. A casa funciona com um atraso de 12 horas. Ela não usa energia para manter o conforto, ela usa o tempo. Nada quebra. Nada se desgasta. Nada precisa de um filtro substituído ou de uma garantia renovada. A Universidade do Arizona testou isso diretamente e publicou os resultados em 2018 em uma revista revisada por pares chamada Energy and Buildings. Eles construíram duas estruturas idênticas lado a lado, uma com paredes de terra de adobe e outra com construção padrão de estrutura de madeira, e monitoraram ambas durante 10 meses em condições de deserto. As temperaturas externas variaram de 48 a 108 graus Fahrenheit. A estrutura de adobe manteve uma média interna de 76 graus, com 40% menos variação de temperatura do que o edifício com estrutura de madeira. A casa com estrutura de madeira exigiu resfriamento mecânico durante todos os 10 meses. A estrutura de adobe exigiu resfriamento mecânico em 0 desses meses. Esse estudo foi citado 47 vezes na literatura acadêmica. Ele nunca foi citado uma única vez em um processo de atualização do Código de Obras. Guarde esse fato em sua mente, porque tudo o que se segue explica o porquê. O tijolo em si não custa quase nada para ser feito. A fórmula básica é de 70 a 80% de argila, 15 a 25% de areia e 5 a 10% de palha picada ou fibra orgânica. Você mistura isso com água até que a massa mantenha sua forma. E em seguida, a pressiona em um molde de madeira. Você retira o molde após 24 horas e deixa o tijolo ao sol por 2 semanas. Esse é todo o processo de fabricação.
sem forno, sem fábrica e sem nenhum equipamento além de um molde que você pode construir com restos de madeira em uma tarde. O consumo de energia por tijolo é de cerca de 2.000 unidades térmicas britânicas. Um tijolo cozido convencional requer 30.000 unidades térmicas britânicas. Essa é uma proporção de 15:1, antes mesmo de você empilhar uma única fileira. A resistência à compressão varia entre 200 e 600 libras por polegada quadrada, dependendo da argila do seu local. O mínimo do Código Residencial Internacional para paredes residenciais de suporte de carga é de 175 libras por polegada quadrada. O adobe excede esse limite na maioria dos depósitos naturais de argila sem nenhuma modificação. Se você tem um solo rico em argila, a terra sob seus pés agora mesmo já pode ser um material de construção de grau estrutural. Você poderia sair com uma pá e segurar o ingrediente bruto de uma casa que sobreviverá a tudo na sua rua por vários séculos. O custo por tijolo, se você cavar em sua própria propriedade, é de aproximadamente 3 centavos. Uma casa de 500 pés quadrados requer entre 4.000 e 6.000 tijolos. O custo total da matéria-prima fica entre $120 americanos e $180 americanos. Esse número não é um erro de digitação. O adobe respira. A umidade se move através da parede como vapor sem condensar dentro da estrutura. AEP. A estima que 45% das casas americanas têm problemas de mofo, e a grande maioria se origina nas cavidades das paredes das construções, com estrutura de madeira. Esses são espaços entre camadas de material que nunca foram projetados para deixar a umidade passar. O adobe não tem cavidade. É uma única massa sólida. Ele manteve essa integridade em estruturas que estão de pé desde antes da chegada dos espanhóis ao Novo México. Então, aqui está uma pergunta que deveria estar incomodando você agora. Você tem um material que custa centavos por tijolo, que aquece e esfria sem sistemas mecânicos, que dura mais do que qualquer coisa que a indústria madeireira vende e que elimina o problema de umidade que destrói quase metade das casas americanas. Por que quase ninguém mais constrói com ele? A mudança não aconteceu porque alguém encontrou um material melhor. Aconteceu porque alguém encontrou um mais lucrativo. Eles não precisaram de uma lei, de uma votação ou de um único debate público para conseguir isso. Eles só precisaram de uma caneta e de um código de obras ao qual ninguém estava prestando atenção. O primeiro golpe real ocorreu em 1927, quando a Conferência de Oficiais de Construção da Costa do Pacífico publicou o primeiro Código de Obras Uniforme. Ele foi escrito inteiramente em torno da construção com estrutura de madeira e concreto. O adobe não foi mencionado. Sob a lei de construção americana, essa omissão traz uma consequência legal precisa. Qualquer material não abordado pelo código requer o que é chamado de aprovação de método alternativo antes que você tenha permissão para iniciar a obra. Esse processo custa entre $5.000 americanos e $25.000 americanos, apenas em taxas de engenharia para um material cujo custo bruto total é de $300 americanos. O código não baniu o adobe. Ele enterrou o adobe sob uma proporção de custos indiretos regulatórios de 100:1. O golpe de misericórdia veio em 1949. A Administração Federal de Habitação, FHA, emitiu seus padrões mínimos de propriedade para a elegibilidade de hipoteca. Uma cláusula exigia o que chamava de estrutura convencional, usando madeira dimensionada. A partir daquele momento, qualquer casa não construída com madeira e concreto era inelegível para o seguro apoiado pela FHA. Sem o seguro da FHA, nenhum banco emitiria uma hipoteca. Sem uma hipoteca, nenhuma família americana de classe média poderia se dar ao luxo de construir com qualquer material alternativo, independentemente de quão barato esse material fosse. Não houve votação no Congresso e nenhuma audiência pública. Os administradores da FHA redigiram isso em consulta com a indústria habitacional e o assinaram como lei administrativa. Uma única decisão removeu a habitação construída pelo próprio proprietário do cenário principal americano de uma só vez. Então,
Em 1970, o Código de Obras Uniforme finalmente adicionou um capítulo explícito para o Adobe. No papel, isso parecia um progresso. Na prática, o capítulo foi projetado para destruir a vantagem de custo. Ele exigia vergalhões de aço a cada 24 polegadas, tanto vertical quanto horizontalmente, através da parede. Exigia estabilização com cimento Portland de 3 a 5% em peso. Exigia vigas de amarração de concreto em todos os níveis do piso. Perfurar vergalhões através de tijolos de adobe também destrói as propriedades de massa térmica que fazem a parede funcionar. O capítulo não apenas tornou o adobe mais caro. Ele fez com que seu desempenho piorasse. Quem redigiu esse capítulo? A Associação de Cimento Portland, o órgão comercial que representa a LafargeHolcim, Cemex, Vulcan Materials e Martin Marietta. A receita anual combinada deles nos EUA era de 18 bilhões de dólares americanos. Cada exigência naquele capítulo gera receita para seus membros. Isso não é especulação. É uma questão de registro legislativo público. A Associação Nacional de Construtores de Casas, NAHB, representando 150 mil empresas membros, tem se oposto a todas as tentativas de criar caminhos para a construção natural em nível estadual e federal desde a década de 1960. A preocupação declarada deles é a proteção do consumidor. A preocupação prática deles é específica. Um proprietário que pode construir sua própria casa a partir da terra sob seus pés. Não contrata um único membro da NAHB. O sistema se sobrepõe. O código omite o material. As aprovações exigem adições que eliminam a vantagem de custo. O sistema da hipoteca se recusa a financiá-lo. O setor de seguros o precifica a custos de substituição convencionais de 30 a 100 vezes o valor real. E as associações comerciais cujos membros vendem as alternativas obrigatórias financiaram os comitês que escreveram as regras. Houve um homem que viu tudo isso claramente e pagou por isso com sua carreira já. Hassan Fathi formou-se na Escola de Engenharia da Universidade do Cairo em 1926 e passou 50 anos tentando resolver a pobreza habitacional com o único material que toda família pobre na Terra já tinha: o chão sob eles. Em 1945, o governo egípcio o contratou para projetar uma vila de reassentamento perto do Vale dos Reis. Seu projeto usou adobe núbio tradicional, com tetos abobadados e paredes de terra espessas, que mantinham os interiores frescos durante os verões egípcios, sem nenhuma assistência mecânica. Havia 540 casas planejadas para 7.000 residentes. O custo total para as famílias que se mudaram foi zero. Cada tijolo veio da argila local. Cada artesão era local. O governo cancelou o projeto após a conclusão de 150 casas. O motivo documentado que Fathi expôs em seu livro de 1973, Arquitetura para os Pobres, era simples. Os empreiteiros de construção que detinham o contrato original de habitação do governo perderiam tudo se sua abordagem se espalhasse. Eles fizeram lobby diretamente no Ministério da Habitação e o projeto foi encerrado. Fathi passou o resto de sua carreira construindo às margens de uma indústria que não podia lucrar com seus métodos. O Smithsonian nomeou seu livro como uma das 20 obras de arquitetura mais importantes do século XX. Ele morreu no Cairo em 1989. O establishment da construção não enviou nenhum representante ao seu funeral. As 150 casas que ele construiu ainda estão de pé 76 anos depois. As habitações convencionais de concreto construídas nas proximidades se deterioraram em grande parte ou foram demolidas. O Novo México rompeu as fileiras em 1991. Sob pressão das comunidades Pueblo e do movimento de construção natural, o Estado adotou seu próprio código de construção de adobe independente. É o único estado do país com disposições que permitem a construção de adobe, não reforçado sob condições específicas. Em mais de 30 anos sob esse código, o registro mostra 0 colapsos estruturais e 0 incidentes de segurança. Não há aço e nem cimento Portland em uma zona sísmica. São 30 anos de provas que o Código Federal trata como se não existissem. AST.
o mesmo órgão de normalização que certifica cada parede de concreto construída nos Estados Unidos, publicou uma norma formal para o projeto de paredes de terra em 2010 e a reafirmou em 2016. As autoridades de construção em 48 estados nunca ouviram falar disso. Agora, aqui está a coisa que nunca vi mencionada em um único livro de autossuficiência, em um único guia de construção natural, ou em uma única conversa neste nicho em 20 anos fazendo isso. O nome dela é Simone Swan. Ela chegou à fronteira do Texas com o México em 2008 como estudante dos métodos de Hassan Fatty, e com uma convicção. As famílias do condado de Presídio, famílias que ganhavam de $8.000 americanos a $12.000 americanos por ano, e que não tinham condições de pagar por nenhuma opção de moradia convencional existente, não precisavam de um programa governamental ou de um credor hipotecário. Elas precisavam de uma pá e de alguém para lhes mostrar o que fazer com ela. O método é o mesmo que construiu Jericó há 10.000 anos. Você examina o solo no local da construção para ver se o teor de argila é adequado. E no deserto de Chihuahua, quase sempre é. Você cava. Você mistura argila com areia e palha picada nas proporções que Swan calibrou ao longo de 15 anos de trabalho de campo. Você adiciona água até que a mistura mantenha sua forma. Pressiona-a em uma forma de madeira, retira a forma e deixa o sol do Texas fazer o resto. 2 semanas depois, você tem uma unidade de construção que durará mais do que qualquer coisa de uma loja de materiais de construção. Uma equipe de 4 ou 5 pessoas, geralmente a família que morará na casa pronta, empilha esses tijolos em paredes de 18 polegadas unidas com argamassa de barro da mesma argila. Sem vergalhões, sem cimento Portland. Leva 6 semanas desde a primeira escavação até a mudança. O custo total do material fica entre $800 americanos e $1.500 americanos. A conta mensal de energia após a mudança é 0. Swan repetiu esse processo 600 vezes desde 2008. São 600 famílias que possuem suas casas de forma integral, sem hipoteca, sem conta de energia e sem dependência de qualquer cadeia de suprimentos que possa falhar com eles ou excluí-los pelo preço. As autoridades de construção do Texas autuaram sua operação 3 vezes por violações do código. Ela continuou construindo todas as vezes porque não está violando o código. Ela está construindo exatamente onde o código não alcança, a isenção para o proprietário construtor. Isso existe no Texas, no Novo México e no Arizona. É uma disposição legal que permite que indivíduos construam sua própria residência principal sem atender a todos os padrões do Código Residencial Internacional. Nenhuma licença de empreiteiro é necessária. Nenhuma STES, a aprovação de escritório de licenças é necessária. E nenhum banco é necessário. Você cava a argila do solo sob o local da construção, empilha dos tijolos e se muda. A brecha que produziu 600 casas sem dívidas. É o mesmo princípio que construiu todas as casas na Terra durante os primeiros 10.000 anos da civilização humana. Antes que a indústria do cimento decidisse que você precisava da permissão deles para fazer isso. Se você mora no Texas, no Novo México ou no Arizona, pode iniciar legalmente a construção de uma casa de adobe amanhã. A única coisa que sempre se interpôs entre uma família e uma casa que durará mais do que tudo em sua rua é um código de construção escrito pelas pessoas que vendem o que essa família não precisa. Se isso faz você sentir algo, eu quero ouvir. Diga-me nos comentários o que realmente o impediria de construir dessa maneira. Não o que o código diz, mas o que o impediria pessoalmente. Porque as respostas a essa pergunta são o que este canal passará o próximo ano ajudando você a resolver, um vídeo de cada vez. Se você acredita que o conhecimento real foi silenciosamente deixado de lado para proteger o lucro de outra pessoa, você já sabe o que fazer a seguir. Se esta história mudou a maneira como você olha para a própria terra sob seus pés, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que indústrias poderosas tentaram enterrar. É hora de construir um futuro diferente.
Nossa próxima investigação sobre os segredos que eles não querem que você saiba será lançada muito em breve. Inscreva-se, porque o que vamos descobrir a seguir pega a mesma história e a move 20 pés acima da sua cabeça. Apenas a indústria de telhados nos Estados Unidos vale 42 bilhões de dólares americanos por ano. A história de supressão é mais sombria, e a solução tem crescido no topo dos edifícios nesta região há séculos. Esse vídeo já está esperando por você.